27 de novembro de 1972. Eu tinha 9 anos. Neste dia, eu e minha mãe íamos para o Canadá. Lembro-me desse dia como se fosse hoje. Eu ia todo contente, porque ia fugir à escola, ia ver o meu pai, ia andar de avião pela primeira vez, ia passar o Natal num país com neve. E como todas as viagens que tinha feito com a minha mãe, pensei que esta também seria por pouco tempo. Mas não passou muito tempo em que comecei a realizar que esta viagem não era como as outras. Esta era para ser mais prolongada. E em pouco tempo comecei a sentir saudades das minhas irmãs e irmão que ficaram em Portugal. Emigrar nunca é fácil. E naquele tempo foi bastante difícil. Estávamos num país onde a língua era diferente, a cultura era diferente e o clima era diferente. Rapidamente tive que me adaptar, porque os meus pais agora precisavam da minha ajuda com a língua. E em pouco tempo, com os gestos da mão e o pouco que sabia, era o suficiente para desenrascar com os médicos, com a imigração, as coisas do dia a dia. O resto veio com o tempo. Não havia as médias sociais que temos hoje. A comunicação era por cartas escritas. E quando recebíamos cartas no correio, era uma alegria. Telefonemas eram casos muito raros. A minha mãe, como a maioria das mulheres que imigram, há aquela necessidade de também contribuírem para o melhoramento da vida. E ela trabalhou no campo, juntamente com outras mulheres imigrantes. Trabalhos duros que ninguém os queria, mas quem precisa, que remédio. Meu pai continuou na vida da pesca, nos Grandes Lagos. Com o tempo, a vida foi melhorando e começámos a abrir caminho para quem seguisse nos nossos passos não passassem pelas mesmas dificuldades. A minha mãe era uma pessoa alegre, carinhosa. A maior alegria da minha mãe era de ver a família junta e, por vezes, ela inventava dias de festa só para nos ver todos juntos. Ela adorava quando pessoas amigas ou familiares vinham de longe para a visitar. E notava-se que entre os beijos e os abraços ela já estava a planear o almoço ou o jantar e insistia que as pessoas ficassem. Os homens na sala a falarem sobre a pesca, sobre o futebol, sobre a luta do dia ao dia, enquanto na cozinha, de volta do fogão, ouvia-se as risadas e as gargalhadas entre as mulheres. Era uma maneira de aproveitarem o tempo limitado que tinham para conversar e lembrar tempos passados e a ficarem ao par das suas vidas. Nestes dias, acho que o sono nunca chegava. Por vezes, os serões estendiam-se até às tantas da madrugada. Tenho saudades desse tempo e tenho pena de não os ter acompanhado e a ficar a entender um pouco mais das suas vidas. Lembro-me quando a minha mãe limpava-me as lágrimas quando estava triste. Das noites
em que passava ao meu lado quando estava doente, dos conselhos que ela me dava para pôr uns chinelos nos pés, porque o chão estava frio, para levar o casaco quando saía à noite, para não chegar tarde, porque não podia descansar, para evitar as más companhias e para ganhar juízo. A minha mãe era a dona de casa, a rainha da cozinha, gostava imenso de cozinhar. Quando me lembro do cheiro à cebola frita para fazer o arroz, o peixe a assar no carvão e o frango a assar no forno aos domingos, o cheiro à canela e ao limão, à letria, arroz doce, filhoses e bolos em dias de festa, cheiros que por vezes nos deixava parados à porta da cozinha e curiosos em saber o que ela estava a fazer. Posso passar muito tempo sem cheirar ou provar certas comidas, certos cheiros, mas no entanto, quando os torno a provar ou a cheirar, por vezes fecho os olhos e muito me recordo da casa da minha mãe e me enche de saudades e memórias. Claro, com o tempo e a idade, a minha mãe foi perdendo a agilidade que tinha e, curiosamente, a cozinha foi trocada pelo sofá. Santo Elias. Santo Elias é aquele santo que está sempre estirado a dormir. Eram as palavras que o meu pai dizia quando a minha mãe se retirava no sofá depois de se levantar da mesa. O meu pai foi sempre uma pessoa cômica e por vezes o falar caxineiro dele era o suficiente para nos fazer rir. A minha mãe também se ria connosco quando ele falava no Santo Elias. Mas imagino quanto custaria a minha mãe ter de deixar de fazer uma das coisas que lhe dava bastante prazer. Acho que sem querer, a minha mãe nos deixa um legado bonito, ou seja, o amor de cozinhar. Meu pai era muito divertido, com as canções que ele cantava e as histórias que ele contava. Ele tinha um vocabulário de palavras muito engraçadas, que só as pessoas chegadas entendiam os seus significados. E também levou-nos a crer que tinha um dedinho mágico, que adivinhava muitas coisas e sentia quando nós estávamos a mentir. O meu pai teve uma vida cheia de desafios, aventuras, de risco, coragem, fé em Fátima e em Deus. Meu pai nasceu pobre, a uma família de pescadores nas Caxinas, Vila do Conde, mas foi criado rico na fé cristã e rico em valores familiares. O mar
e a praia. Era o quintal e o parque infantil dele. O mar tem a sua beleza, e quem vive do mar sabe muito bem que por trás da sua beleza está muito sacrifício e sofrimento, gritos e lágrimas de desespero e aflição quando o mar se torna violento, tragédias que com elas levaram sonhos que não chegaram a ser realizados e empurraram famílias à pobreza e à miséria. Meu pai não foi dispensado dessa tristeza. Ele pouco falava sobre esse dia da tragédia que levou o pai dele. E quando falava, sentíamos a emoção na fala dele. Era como se abrisse feridas que nunca se fecharam. E por isso eu não puxava que ele falasse nisso. Mas cheguei a saber aonde essa tragédia veio a acontecer e a história por trás do acontecimento. E achei como dever de neto ir a esse lugar prestar uma homenagem ao meu avô. Uma rosa para cada um deles, porque todos eram da família e fazem parte da nossa história. E a chegar a este lugar, senti uma emoção enorme e ao mesmo tempo um senso de paz e tranquilidade, porque neste lugar foi o fim da história do meu avô e o princípio da minha e dos meus. E por vezes pergunto, se não fosse este acontecimento, se eu estaria aqui hoje? São perguntas que não têm resposta. Mas se é verdade que somos criados à imagem dos nossos pais, pelo aquilo que meu pai foi e era, então posso dizer com toda a certeza que fomos roubados de conhecer um grande homem. Aos 17 anos, meu pai aventurou-se para Angola para melhorar a vida dele, da mãe e do irmão mais novo. E foi lá que ele encontrou o amor da sua vida. Era um homem de poucas palavras. As mãos de trabalho falavam por si. Praticamente sem estudos. A vida nunca lhe abriu essa porta, mas ele fez-se mestre na arte de pesca e em todos os aspectos da vida. E de muito novo eu comecei a entender e a perceber o ditado em que diz que os homens não se medem aos palmos. Meu pai podia ser pequeno em altura, mas o meu pai era um grande homem, cheio de força, muito conhecido e respeitado entre os pescadores, e por onde ele passava muita gente o conhecia e muitos paravam no caminho para o cumprimentar e conversar. O meu pai é o último pescador de uma família de gerações de pescadores e acho que guardamos o melhor para o fim. E para não esquecermos o nosso passado
e as nossas raízes. O meu pai deixa a todos os filhos, netos, bisnetos e amigos um barco de pesca feito pelas mãos dele como recordação. Este barco, o Escorpião, o primeiro barco que ele fez, tinha um lugar especial no coração dele, porque ele contava muitas histórias e falava muito sobre o escorpião. Esse barco hoje está na sua casinha para ficar ao lado dele eternamente. Meu pai e a minha mãe eram um verdadeiro testamento ao amor. Chegaram a fazer 70 anos de casados e durante esse tempo criaram e amaram 4 filhos, 9 netos e 8 bisnetos. A casa deles foi sempre o nosso porto de abrigo, a nossa rede de proteção. A minha mãe era quem nos unia à mesa. Meu pai era o nosso exemplo para seguir. Meu pai e a minha mãe foram sempre amados por todos nós e todos que os conheciam até ao fim. Durante a vida cria-se muitas amizades, mas raramente as amizades formadas desde criança duram uma vida inteira, e que também essas amizades sejam passadas aos filhos. Mas o meu pai e o meu padrinho tiveram essa amizade, e nós fomos enriquecidos dessa amizade. Os meus padrinhos foram sempre como os meus pais, e os filhos foram sempre como nossos irmãos. Eu sempre me sentia acarinhado e amado entre eles. Era uma alegria enorme quando nós nos juntávamos. Era sempre um dia de festa especial. A porta estava sempre aberta. Havia sempre lugar à mesa. O melhor que tinham era apresentado. E a palavra não nunca existiu na boca deles. Eu pedia que esse dia nunca acabasse e que nunca chegasse a hora de partir. As histórias e memórias dos nossos pais e avós ficarão sempre vivas nos nossos corações. Mas agora somos nós que temos de as contar e relembrar, porque senão ficarão perdidas para sempre. E podemos pensar que não tem importância, mas é a única ligação que temos com o passado e nos lembra de onde vimos e de quem nós somos. Eu dou graças a Deus pela mãe e o pai que tive. E se Deus me dar a oportunidade de escolher, não escolho outra mãe e não escolho outro pai. Hoje perguntamos se eles nos deixam um mundo melhor do que quando eles entraram nele. E acho que sim. Um pouco mais complicado, mas muito melhor. Eles não só melhoraram a vida deles, mas também nos deram um melhor abrigo,
uma melhor educação, um melhor viver. O sacrifício deles não passa por nós despercebido. Esta é a história deles. E agora só nos restam memórias. Esta artista, que filmada é?